Bom dia, pessoal. Chegando aí algumas pessoas, vamos dar aqueles 30 segundos iniciais para todo mundo se acostumar e a gente começar a conversar tranquilamente. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel Magalhães, eu sou coach de estratégia concursos e sou também auditor fiscal do trabalho. Patrícia, Anselmo, eu vi já a Etienne que entrou, aí vamos nessa. Dia de semana e pela manhã cedo é difícil a gente ser longo, mas o que é que eu estou querendo trazer hoje em termos de mensagem? O que é falso positivo? O falso positivo, do ponto de vista de um resultado, é um resultado que ele indique um valor cuja conclusão ela venha a ser falsa. Então vamos supor, exemplificando, você foi fazer um teste de bafômetro, só que poucos minutos antes você gargarejou, por exemplo, um Listerine. Poderia dar um falso positivo que você está alcoolizado. É essa a ideia que eu quero trazer hoje aqui. E como a gente consegue ver falsos positivos na preparação para concurso? É muito simples. Você terminou de ler um material, terminou de ler um PDF. Aí você chega, por exemplo, controle da administração. Aí você está lá, memória a 1000, tudo na cabeça, você faz 50 questões, acerta 46. É óbvio, é natural que a sua memorização naquele momento é diferente da memorização que você vai poder usar, da memória que você vai ter que requerer no dia de sua prova. É esse tipo de falso positivo de, por exemplo, você terminar um estudo, já ir fazer uma bateria de questões daquele tipo de assunto e concluir que você está bom, que você está bem nela. Eu estava conversando com uma aluna esses dias e ela se depara muito com isso. Por quê? Ela tem dificuldade em português. Aí chega para fazer questões e só faz questões, por exemplo, de crase. O que é que acontece? Você faz uma questão, duas, três. Na quinta questão que você fez, a chance do examinador lhe cobrar mais ou menos aquele conteúdo que você já viu na questão anterior, ele existe. E aí o que é que acontece? Você fica influenciado pelas respostas que você acabou de dar. Vamos supor, eu estou no QC e faço uma questão. Vejo o gabarito. Na 10ª questão, como as bancas muitas vezes não têm originalidade, pelos gabaritos anteriores, eu consigo responder quase todas as perguntas. Daí eu posso concluir que eu tenho 100% naquela matéria? Francamente, né? Não tem como. Tanto isso, do ponto de vista positivo quanto negativo. É um exemplo. Eu recomendo que as pessoas façam questões de português antes que entrem nos conteúdos. Então vamos supor, ESAF, SESP, FCC hoje tem cobrado cada vez mais interpretação. Interpretação não é algo que você facilmente aprende num PDF. Então assim, se você vai fazer questões de português sem fazer o estudo prévio do conteúdo, você tem chance de ter um resultado bom. Aí você chega e começa a fazer questões de português, interpretação. Vamos manter uma média aí de que as bancas cobrem 70% de interpretação, 30% de gramática. Você fez as questões de interpretação, das 70% que eu me referi, você fez 70%, passou para os 30% de gramática. E aí você só está tomando porrada nos 30% de gramática, sem ter estudado. O que é isso? Isso é um falso negativo. Então assim, você pode concluir naquele momento que você está mal em gramática sem ter estudado? Não. Assim como você não pode concluir que você, após ter lido um PDF de controle, você está bem na matéria pelo simples fato de que você está com aquela memória ali, aquela memória de curto prazo, cheia. A curva de aprendizado e a curva de memorização, se você colocar no Google curva de memorização, você vai ver quanto tempo depois de um estudo aquele conteúdo fica na nossa memória e ao longo do tempo como essa curva vai se comportando. Essa é uma primeira questão. A segunda questão, aprendizagem. Como se aprende? Tem pessoas que aprendem fazendo questões, tem pessoas que aprendem lendo, tem pessoas que aprendem ensinando, tem pessoas que aprendem praticando. Mais ou menos a média é essa. Lendo, fazendo questão, praticando e ensinando. Quem aprende ensinando, que é muitas vezes o escrever, o resumir, teoricamente aprende muito mais. Não estou dizendo que essa seja a solução para você, mas estou querendo trazer a reflexão para você ver
Se por um caminho que privilegie a sua memória de longo prazo, você não consegue aprender mais. Outra questão muito comum que existe, lei seca. O cara terminou de ler a lei seca, vai fazer as questões. É natural. O seu desempenho ele vai ser lá em cima. Qual o momento ideal de ler lei seca? Na minha visão, você pega tem um contato com a lei seca de início. Nunca lê a Constituição, não sei nem o que é direito constitucional. Eu leria a Constituição. Ainda que não entenda tudo, ainda que fique alguns conceitos ali meio que atravessados, leu a Constituição. Fez um curso constitucional. Um PDF, um videoaula, um próprio livro. Vai chegando assim na sua prova aquela reta final. Aquelas 2, 3 semanas que antecedem a prova. É um momento de quê? É um momento de carregar em lei seca. Por quê? Porque a gente vai estar falando dessa memória de curto prazo que vai estar lotada. Você lê, e se você for ler e logo em seguida fazer a questão, você vai perceber que você lembra até da vírgula. Você lembra até do detalhe. Uma coisa que me serviu muito em constitucional foi a Constituição em áudio. Lá no site da Câmara tem. Quando eu vi a Constituição, eu li a Constituição muitas vezes, né? Em áudio eu escutei 2 vezes. Colocava no celular, ia fazer alguma coisa, escutando, fazer uma caminhada, uma corrida e ia escutando. Estratégia também tem, bacana. A Estratégia é um site tão grande, tão vasto, que a gente não tem como conhecer tudo. Valeu, Juliana. Nessa Constituição em áudio, eu tinha a voz do cara na minha cabeça. Então, por exemplo, eu ia ler um dispositivo, certo? São direitos fundamentais. A linha 1, inciso 2, item tal. Cara, era tão nítido que eu tinha gravado aquilo por esse caminho que se o cara errasse a pontuação, era capaz de eu saber. Então, assim, são momentos como esse, de véspera, de final de linha, que você deve se submeter a uma carga de memorização alta e então ir fazer os exercícios. No geral, prefira fazer exercícios mesclados, questões gerais. Vamos supor, vou pegar administrativo. Tá bom, então eu vou fazer administrativo, as questões que caíram, vamos supor, no concurso do TRT do ano passado, da terceira região. Aí você pega aquela prova e simula ela no ambiente de prova. Qual é o ambiente de prova? As questões não é você quem escolhe, a ordem das questões não é você que traz, a matéria, obviamente, é a banca que trouxe, com os erros, com os entendimentos, com toda a questão que a banca propuser. Isso vai lhe trazer uma reflexão concreta de como está seu nível naquela matéria. Evitando esse falso positivo de você ter acabado de estudar e fazer a prova, isso a gente vai guardar para uma revisão, para aquela reta final, evitando o falso negativo de você nunca ter estudado, fazer as questões, se dar mal e concluir, estou péssimo, que também é uma cilada. O seu emocional, ele tende a ir para baixo. Era isso que eu tinha para hoje. Se houver questões pertinentes a esse tema, eu respondo. Questões pertinentes a outros temas, AFT, direito do trabalho, segurança do trabalho, me procure nas redes sociais, facebook.com.br Daniel Magalhães, preparação trabalhista, tanto no Instagram quanto no Facebook. Tem o meu canal no YouTube, Preparação Trabalhista. Podem me procurar lá, estou à disposição de todos. Valeu, Etienne, um abraço. Tchau, tchau, galera. Vocês são 10. Valeu.